O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição que vai falar sobre seleção da Alemanha. Hansi Flick e seus comandados deram os últimos passos antes da Copa do Mundo, antes de se reunirem em definitivo para a disputa do Mundial no Catar. Os ajustes finais foram feitos, os toques finais foram feitos pela seleção da Alemanha, e a próxima vez que esse grupo se encontrar vai ser já às vésperas da Copa do Mundo, já vai ser visando o Mundial do Catar. O próximo compromisso da Alemanha já é pela Copa do Mundo. A Alemanha que estreia na Copa do Mundo no dia 23 de novembro contra o Japão. Tem também Espanha e Costa Rica em seu grupo, o grupo E da Copa do Mundo. E para me ajudar a comentar sobre o que de melhor aconteceu nessa última data FIFA, quem ganhou pontos, quem perdeu pontos, quais foram as possibilidades testadas pelo Hansi Flick, eu recebo ao meu lado virtualmente outro integrante aqui do Chucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Chucrute FC. Mais uma vez aí presente. Falar de seleção alemã, né? A seleção da Alemanha que acabou decepcionando nessa data FIFA, né? Uma derrota para a Hungria que já vem sendo uma pedra do sapato aí da Alemanha nos últimos confrontos, né? Teve aquele jogo pela Euro que foi um empate do Goretzka no fim da partida, que até decretou a classificação da Alemanha e a eliminação da Hungria, mas dessa vez a Alemanha caiu pela segunda vez, eu acho que em 2 anos aí, diante da Hungria. E também o empate com a Inglaterra, né, quando depois de abrir o placar, fazer 2-0, conseguiu tomar uma virada e empatar o jogo lá no fim. Então a Alemanha decepcionou, tem algumas coisas aí para a gente levantar antes dessa Copa do Mundo. Eu, sinceramente, como fã da seleção alemã, não estou lá muito confiante, hein? A última data FIFA, aquela que aconteceu ainda lá em junho, terminou com um sinal extremamente positivo. A Alemanha vencendo a Itália de forma indiscutível por 5-2, uma boa exibição do time treinado pelo Hansi Flick. Mas nessa data FIFA de setembro, as conclusões já não são tão positivas, longe disso. Como o Jonathan falou, derrota contra a Hungria por 1-0, gol marcado pelo Adam Szalai, velho conhecido da Bundesliga. Depois um empate em 3-3 lá em Wembley contra a Inglaterra, 6 gols no segundo tempo, um jogo maluco depois do intervalo. Bom, antes da gente entrar nessa nossa análise, nesses jogos e também nas perspectivas da seleção da Alemanha para a Copa do Mundo, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o Chucrute FC. A gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, a gente também coloca eles no YouTube. Copa do Mundo está chegando, então se você quiser ter uma análise de quem conhece a fundo a seleção da Alemanha, de quem acompanha o dia a dia dos principais jogadores, você terá ela aqui no Chucrute FC. Nós, obviamente, acompanharemos a seleção da Alemanha ao longo da Copa do Mundo, então já fica a sugestão. O melhor lugar para você acompanhar análises da seleção da Alemanha em língua portuguesa vai ser aqui no Chucrute FC. Espero que você nos acompanhe ao longo de toda essa temporada e também, é claro, na Copa do Mundo. Deixar aqui também meus agradecimentos ao Fußball BR e também ao Alemanha FC, 2 portais que também fazem uma excelente cobertura do futebol alemão, que também vão trazer ótimo conteúdo ao longo da Copa do Mundo. E vamos lá, Jonathan, vamos fazer essa análise da seleção da Alemanha, que, como eu falei, perdeu para a Hungria por 1-0, resultado que já tinha decretado que a Alemanha não conseguiria avançar para as semifinais da Nations League.
E depois dessa derrota, um amistoso de luxo, porque a Inglaterra também já não disputava por mais, já não brigava por mais nada. Amistoso contra a Inglaterra, amistoso entre aspas, né, que terminou em 3-3, e o Kai Gundogan e Kai Havertz duas vezes marcaram os gols da Alemanha. Luke Shaw, Mason Mount e Harry Kane marcaram os gols da Inglaterra. Curioso desse jogo é que a Alemanha abriu 2-0, tomou a virada para 3-2 e depois o Havertz buscou o empate. Queria saber de você, Jonathan, quais as principais impressões que você teve dessas partidas? Você já falou que a sua sensação geral foi de preocupação. Por quais motivos, principalmente? Outra coisa curiosa também, antes de falar isso que você perguntou, Guilherme, é que foram dois jogadores que jogam na Premier League que fizeram gol na Pois Inglaterra. é. O Gundogan e o Kai Havertz. Mas o que me preocupa é a defesa. Eu acho que Antônio Rudiger é um grande jogador, mas o Sully, que é do meu Borussia Dortmund, eu não confio tanto nele assim. Parece que ainda não deu liga ali. Essa dupla, quando joga junto, sempre a Alemanha acaba sendo vazada de alguma forma. Até mesmo o próprio Nico Schlotterbeck, no jogo contra a Inglaterra, ele faz um pênalti ali no Jude Bellingham que eu, como torcedor do Dortmund, fiquei, nossa, vai machucar o jogador do próprio time, né? E também acho que ainda ele não está tão habituado a nível de seleção, ainda está ainda nesse processo de transição, né? Querendo ou não, ele é um jogador que fez toda a base de seleção alemã, mas não tem aí nem acho que um ano de seleção alemã profissional aí. Então, tem alguns pontos da defesa que eu acho que ainda não estão ali definidos, além também das laterais, né? A gente vê o Flick tentar aí o Jonas Hoffmann como um lateral direito, ali uma espécie de ala direita. A Alemanha parece carecer, né, de um jogador ali naquele setor. Também não acho que seja o Thilo Kehrer o melhor jogador para estar ali, nem acho que improvisando ninguém ali também acho que é a melhor alternativa. Mas infelizmente, se você parar para analisar aí, a Alemanha realmente carece nessa posição de jogadores aí para essa posição, né, para lateral direito. Uma coisa também que eu acho um pouco peculiar do Flick é que ele convoca jogadores como o Armel Bela Kotchapa, acho que é assim que é o nome dele, Kochap, o eu acho. Kotchapa, Bela Kochap. que é um jogador lá do Southampton, né, ex-Bochum, e, por exemplo, não testa o jogador, né? Então, para que convoca? O mesmo eu falo aí também do Lucas Nemetia, que a gente vê que a Alemanha carece aí também de um atacante, porque o Timo Werner não dá, né? O Timo Werner a gente sabe como é que é. Não acho que ele seja um jogador horrível, um péssimo jogador, mas eu acho que ele é um jogador muito inconsistente, um jogador ineficiente para atacante, né? Para ser o homem-gol da Alemanha. Se a Alemanha vai para a Copa do Mundo com o Timo Werner como esperança de gols, aquele homem ali da frente, acho que a Alemanha está indo com as mãos atadas, porque realmente não tem ninguém, né? Mas se tem ali o Lucas Nemetia no banco, que testasse o Lucas Nemetia em alguma partida como titular, por que não, né? Por que não testar logo contra a Inglaterra? E quando o Flick coloca logo o Nemetia faltando sempre 15, 20 minutos, às vezes até menos. Então, eu acho que são pontos como esse em alguns setores do campo que o treinador da seleção alemã tinha que testar nesses jogos aí. Teve gente que ele levou e ele não testou, ou se testou em pouco tempo. E carece, né, Guilherme? Eu acho que esse setor, principalmente da defesa ali para as laterais e o homem-gol, a parte da Alemanha onde mais carece, né? Porque você até vê a Alemanha, às vezes, com a bola, conseguir construir alguma coisa, conseguir tocar passes e ficar envolvendo, ter posse de bola, mas criação ali para. Quer dizer, a criação ela até ocorre, não tantas vezes, mas as oportunidades de gols aparecem, só que aí acaba Timo Werner perdendo e aí acaba a Alemanha se complicando também. Verdade, acho que você tocou num ponto importante, Jonathan. Isso ficou bem evidente no jogo contra a Hungria, né, em que a Hungria, obviamente, deu a bola para a Alemanha, fez a Alemanha trabalhar para procurar espaços, não encontrou e ainda sofreu com contra-ataques. Sabe em que cenário essa descrição também se aplica? A Copa do Mundo de 2018. Foram cenários bem parecidos que a Alemanha enfrentou e dificuldades semelhantes foram apresentadas, tanto nesse jogo contra a Hungria quanto naquelas partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018. Um time que
tinha como estilo de jogo ter a posse de bola, empurrava o adversário para trás, até porque o adversário, de certa forma, deixava a Alemanha fazer isso, mas faltava entrar mais na grande área, faltava mais criação de jogadas. A Alemanha contra a Hungria em especial, e principalmente no primeiro tempo, criou pouquíssimas chances de gol. O goleiro da Hungria trabalhou pouco. Na segunda etapa, essa produção até melhorou, mas não a um ponto muito satisfatório. E isso levanta algumas questões para o Hansi Flick. Será que esses jogadores de ataque que ele escalou são os ideais para a Copa do Mundo? Eu acho que o Hansi Flick acaba saindo dessa data FIFA com mais perguntas do que respostas. Você mencionou a defesa também. Existem ainda algumas incertezas. A alternância entre Rüdiger, Schlotterbeck e Zulli é muito grande. Eu não vejo uma dupla de zagueiros bem definida para a estreia na Copa do Mundo, partindo do princípio que ele vai usar apenas 2 desses 3 jogadores no time titular. E lá na frente, tá tudo em aberto, né? Se você pensar que tem ali de 3 a 4 posições para o ataque, você tem Jamal Musiala, Thomas Müller, Jonas Hoffmann, Leroy Sané, Serge Gnabry, Kai Havertz, todo mundo brigando por essas vagas, uma disputa muito aberta, mas a gente vai entrar mais a fundo nessas disputas daqui a pouco. Depois de falar sobre esses jogos da Nations League, eu e o Jonathan vamos passar posição por posição para tentar desvendar, para tentar analisar bem quem já tem uma posição como titular, quem já está ali meio que certo no grupo. A gente vai passar isso de forma mais detalhada daqui a pouco. Agora, Jonathan, queria falar também sobre essa zica que a Alemanha tem na Nations League. Nations League que está aí agora na sua terceira edição. A fase de grupos da terceira edição da Nations foi concluída nessa terça-feira, dia em que estamos gravando o Chucrute FC, essa edição do Chucrute, e a Alemanha em nenhuma dessas edições conseguiu uma vaga nas semifinais. Vamos lembrar lá atrás, na primeira edição desse torneio, cada grupo tinha apenas 3 seleções, a Alemanha acabou ficando na última posição e seria rebaixada para a Liga B. Isso só não aconteceu porque a UEFA decidiu ampliar o torneio, colocando 4 seleções em cada grupo. Aí a Alemanha permaneceu na primeira divisão. Só que na última edição, a Alemanha também não teve muito sucesso, ficou na segunda colocação atrás da Espanha. E dessa vez, na edição 2022-2023, a Alemanha mais uma vez para na fase de grupos. A Alemanha fica na terceira colocação atrás de Itália e Hungria. Jonathan, queria saber de você mais detalhadamente sobre esse jogo contra a Inglaterra, que foi uma maluquice no segundo tempo. A Alemanha abriu 2-0, sofreu a virada, depois conseguiu ainda um terceiro gol. A impressão que eu fiquei é que no momento em que a Alemanha pisou no freio, no momento em que ela optou por recuar e tentar preservar um pouco a sua vantagem no placar, a defesa não conseguiu sustentar nem por 10 minutos, porque bastaram, de fato, 10 minutos para a Alemanha conseguir virar o placar, e acho que isso vai muito ao encontro do que você falou sobre as fragilidades defensivas desse time do Hansi Flick, fragilidades que ficaram, acho que bem evidentes nesses 10 minutos que foram suficientes para a Inglaterra virar o placar. Sim, Guilherme, a Alemanha estava com o Niklas Süle e o Thilo Kehrer nessa partida, né? Ali na defesa, além do Nico Schlotterbecker e o David Raum. David Raum também, que a gente também não pode deixar de falar, o lateral esquerdo. Ele é um jogador que eu acho que defende não tão bem como ataca. Isso também tem sido muito recorrente nos jogadores modernos aí que a gente tem visto no futebol, laterais, né? Que costumam atacar bem, mas não defender tão bem assim. É raro você conseguir encontrar alguém bem balanceado que ataca na mesma proporção que defende. Então acho que o David Raum também ele não consegue contribuir ainda tão fielmente assim à defesa da Alemanha, até mesmo porque às vezes os seus companheiros ali, essas peças raras como o Niklas Süle, Thilo Kehrer,
não conseguem também entrar em conexão da forma que a gente espera, né? Então eu acho que isso é uma fragilidade da Alemanha. A gente vê que essa defesa não tem tanta conexão assim e essas alternâncias, né? Ora é Ginter e Rudiger, ora é Schlotterbeck e Sul. Então eu acho que isso, como você falou, não está definido. Então nessa partida contra a Inglaterra, eu já esperava que fosse uma partida que fosse bem equilibrada, até porque são duas grandes seleções e duas seleções que, sinceramente, eu não estou gostando assim de ver o futebol apresentado recentemente, né? Eu acho que as duas seleções poderiam mostrar um pouco mais. Eu acho que a Alemanha, a Inglaterra, quer dizer, por outro lado, ela vai para a Copa do Mundo com o Harry Maguire na defesa. Isso é complicado. Você vê o pênalti que ele comete no, foi o pênalti foi no Musiala, né? Você vê que nossa, total falta de tempo. O Nick Pope também, o goleiro que, se não me engano, é do Newcastle hoje em dia, ele também não fez uma boa Isso. partida. E então foi um jogo bem equilibrado ali. Acho que os erros individuais, os erros de cada equipe acabou decidindo que terminasse em empate mesmo essa partida, que é o que eu já esperava, sinceramente, antes da partida começar. Eu falei com um amigo que eu esperava um empate desse jogo. Ali os pontos positivos talvez seja o Kai Havertz, né? Porque ele entrou muito bem na partida, entrou fazendo 2 gols e sendo muito ativo. Eu acredito também que o Kai Havertz seja uma das grandes esperanças da Alemanha nessa Copa do Mundo. Eu acho que talvez em nível técnico seja um dos grandes jogadores aí da Alemanha hoje em dia nesse setor ofensivo. A Alemanha também, que a gente tem que lembrar que não contou com o Marco Reus nesses jogos de data FIFA devido à lesão que ele sofreu no clássico contra o Schalke pela Bundesliga, mas também sem dúvidas é um jogador que sempre vai fazer falta pelo talento que tem, e se voltar até a Copa do Mundo eu acho que o Flick tem que contar com ele, porque a Alemanha carece sim de um jogador como o Reus. Eu acho que, querendo ou não, ele tem uma boa finalização, uma finalização um pouco mais apurada, e de que Timo Werner, por exemplo, e no momento que a bola chega lá, talvez o Reus seja alguém que a Alemanha possa contar ali para fazer esse gol. São muitas opções aí que o Hansi Flick tem à disposição e muita gente ainda brigando por vagas no time titular. Eu falei sobre o cenário do jogo da Hungria, né, que me lembrou muitas vezes partidas da Copa do Mundo de 2018, lá da fase de grupos, aquela fase de grupos trágica que resultou em eliminação da Alemanha. E nesse jogo da Inglaterra, também não vi grande evolução nessa parte ofensiva, principalmente ali no primeiro tempo, quando a Alemanha empurrou a Inglaterra mais para trás, teve mais presente no campo de ataque. Também apareceram dificuldades para criar chances de gol. E o próprio gol que abre o placar, o gol do 1-0, surge muito mais em razão de uma falha adversária do que de um mérito da Alemanha. Tudo bem, o Jamal Musiala foi muito bem para estar ali presente, para pressionar o Maguire e roubar aquela bola, além de sofrer o pênalti, mas o erro naquele lance é muito nítido e chega a ser grosseiro. E depois de a Alemanha 2-0, como eu falei, no momento em que a Alemanha tenta ter um estilo de jogo um pouco diferente, no momento em que ela tenta se posicionar de uma maneira um pouco diferente dentro do campo, a gente vê que a defesa não deu muitos sinais positivos. Porque no momento em que a Alemanha recua, ela sofre 3 gols rapidamente, não consegue segurar a liderança e no final do jogo o Kai Havertz precisou buscar aquele empate no final. Ou seja, vejo muitos sinais negativos nessas duas partidas. O trabalho do Hansi Flick, que vinha numa evolução boa nas últimas datas FIFA, acabou dando uma estagnada e criando, acho que, muitas dúvidas na cabeça do treinador alemão. Acho até natural que ele tenha muitas dúvidas a essa altura do campeonato, afinal, tem pouco mais de um ano que ele assumiu o comando da seleção da Alemanha, então é natural que ele ainda esteja fazendo testes, é natural que ele ainda esteja buscando soluções, mas imagino que essa data FIFA, para ele, seria mais positiva. Na cabeça do Hansi Flick, acho que essa data FIFA serviria para trazer mais respostas e acho que ele não teve muitas. Jonathan, para a gente agora passar para as nossas análises posição por posição,
Vamos começar pela posição de goleiro. Uma posição em que o titular já está muito bem definido, chama-se Manuel Neuer, mas olha, o Marc-André ter Stegen, jogador do Barcelona, deixou uma ótima impressão nessa data FIFA. Acho que ele foi um dos poucos pontos individuais positivos que o Hansi Flick teve à disposição. Ele trabalhou bem contra a Hungria, trabalhou bem contra a Inglaterra. Já estava meio que certo, né, que esses dois caras seriam convocados para a Copa do Mundo. Acho que a grande questão aí é quem vai ser o terceiro goleiro, não é? Com certeza, Guilherme, com certeza. O terceiro goleiro eu até acho que já está definido. Na minha opinião, é o Kevin Trapp, até porque ele vem agarrando bem pelo Eintracht Frankfurt, né? Na verdade, o Frankfurt não começou a temporada muito bem, mas o Kevin Trapp está ali também já com seu nome cravado na seleção alemã, né? Ele já vem há muito tempo trabalhando, desde a época do Joachim Löw, então acho que agora ele vai para a Copa sim. Se eu não me engano, ele esteve na Copa de 2018 também, e quando o Kevin Trapp não está disponível, a gente sabe que o goleiro que o Hansi Flick confia e chama é o Oliver Baumann, né, que é o goleiro do Hoffenheim. Também um bom goleiro, um goleiro regular, também nada excepcional, mas é ali talvez a opção, né? Se talvez Ter Stegen, o próprio Manuel Neuer, quem sabe, se alguém aí nessa reta final tiver algum problema, lesão, alguma coisa, eu acho que quem vai aparecer é o Oliver Baumann. E acho que é importante a gente ressaltar como essa posição de goleiro chega diferente nessa Copa do Mundo em relação à de 2018. Não me esqueço que a Copa de 2018 chegou para o Manuel Neuer muito em cima da hora. O Manuel Neuer perdeu grande parte da temporada 17 e 18 por conta de uma contusão. E o primeiro jogo oficial do Manuel Neuer depois dessa contusão foi já na estreia da Copa do Mundo de 2018 contra o México. E a gente viu no que deu, né? Foi um dos sintomas daquela campanha ruim, o fato do Manuel Neuer ter que ser tão apressado, do fato do retorno dele ter que ser tão apressado. O próprio Neuer não fez uma grande Copa do Mundo, claro que foi longe de ser um dos maiores responsáveis pela campanha terrível que a Alemanha teve, mas não deixa de ser simbólico que o Manuel Neuer também não tenha contribuído bem naquela campanha da Rússia. Passando agora para a defesa, Jonathan. Eu vejo o Hansi Flick testando muito mais. Ele ainda faz alguns testes, a gente vê alguns jogos em que a Alemanha usa a formação com 3 zagueiros, outras vezes ele usa a linha com 4 defensores. Nessa data FIFA, nos 2 jogos, ele usou uma linha com 4 defensores. Imagino que essa seja a formação que ele vai adotar, pelo menos no começo da Copa do Mundo. E para mim parece claro que na lateral direita ele quer um cara mais defensivo, enquanto na esquerda ele vai ter a opção de um cara mais ofensivo. Vamos começar pelas laterais, Jonathan. Acho que na direita o Thilo Kehrer já tem uma posição muito bem definida no time titular, inclusive, até por conta da falta de opções. Lucas Klostermann não é um cara que fica saudável por muito tempo e não é um cara também que dá respostas a alto nível na seleção da Alemanha. Já na esquerda, o David Raum parece ter assumido de vez a posição de lateral esquerdo titular. Ele ainda não decolou muito no Hoffenheim, nem na seleção da Alemanha, mas ele traz boas contribuições ofensivas. Ele é um cara que aparece bem lá no ataque, que dá passes decisivos, que dá passes para finalização. Acho que ele é o cara da lateral esquerda e na reserva dele acho que tem outros caras também ofensivos que tentam se candidatar por uma vaga para o Qatar. Você tem Christian Günther, você tem Robin Gosens. De qualquer forma, acho que as opções, o estilo de cada lateral está muito bem definido. Na esquerda, uma pegada mais ofensiva de ataque, na direita, um lateral um pouco mais defensivo que contribua mais sem a bola. Com certeza a gente vai ver a Alemanha atacando muito mais pela esquerda do que pela direita, né? Isso aí é de certeza na Copa do Mundo, a gente vê isso. Porque Gosens e David Raum, eles são dois jogadores muito ofensivos. O Gosens também fez uma boa Euro aí com o Joachim Löw, ele que jogava muito bem pela Atalanta, pela Internacional ele deu uma caída, mas
ainda sim é um grande jogador e acho que já está definido aí esses 2 nomes para a esquerda. Assim como eu também acho que o Thilo Kehrer vai acabar indo na direita, até mesmo pela escassez da posição, que é até parecida um pouco aí com o Brasil, porque aqui a gente também tem o Danilo, que é bom jogador, mas não temos aí talvez um banco, né? Vamos falar de Daniel Alves, que está com 40 anos praticamente, mas eu também não acho certo, mas enfim, falando de Alemanha, é parecido aí a E, situação do Brasil e Alemanha nessa lateral direita. e curioso que quem tem muito parece que não sabe aproveitar direito, né? A Inglaterra tem à disposição Alexander-Arnold e ele não foi nem relacionado para esse jogo contra a Alemanha. E ele Meio. chamou Reece James, chamou vários laterais direitos, aquele Calvin Phillips também sabe jogar lá, acho que o É, Trippier também, enfim, também. chamou A muitos laterais Inglaterra, direitos. Inglaterra tem várias opções, mas o problema parece que está no banco de reservas. E o Alexander-Arnold, que poderia ser uma boa opção, não ser relacionado é algo, no mínimo, estranho. Tanto que Ainda. eu acho, Guilherme, que vai apenas um lateral, pseudo-lateral direito, que no caso a gente está vendo aí como estilo Kehrer, mas É, eu acho que vai os outros ali, 5, né? Eu acho que serão os zagueiros. Na lateral direita, no jogo contra a Hungria, o Jonas Hoffmann foi escalado como lateral direito. Só que o próprio Hansi Flick não gostou dessa experiência. Logo no intervalo, ele mudou essa formação, colocou o Thilo Kehrer em campo para fazer o lado direito, empurrou o Jonas Hoffmann um pouco mais para frente, uma posição que ele está mais habituado a fazer na Alemanha e até mesmo no Borussia Mönchengladbach. Ele é um cara mais ofensivo, de criação de jogadas. E eu acho que esse deve ser o caminho seguido pelo Hansi Flick. Se o Jonas Hoffmann ocupar a lateral, vai ser mais como ala, com o Thilo Kehrer formando um trio mais recuado ao lado de outros 2 zagueiros. Existe a possibilidade, né, do Hansi Flick jogar com 3 zagueiros, mas assim, 2 zagueiros, vamos dizer assim, e um outro cara que tenha também essa capacidade de avançar pelo corredor, de ser meio zagueiro, meio lateral. É aí que se encaixa o Thilo Kehrer. Lucas Klostermann também já desempenhou essa função, mas é o Kehrer que tem mais moral, é quem parece ter mais moral com o Hansi Flick. Inclusive, é muito curioso, me chama muita atenção, inclusive, o fato do Thilo Kehrer ser o jogador com mais minutos em campo pela seleção da Alemanha sob o comando do Hansi Flick. São 951 minutos de Thilo Kehrer em campo. Ninguém tem mais minutos que o Thilo Kehrer entre os jogadores de linha, ou seja, excluindo os goleiros. Mostra uma preferência muito grande do Hansi Flick, por isso acho que na lateral direita, a lateral direita já tem um dono, e apesar de não ser um nome incontestável, longe disso, Thilo Kehrer parece ter a confiança do Hansi Flick. Jonathan, pulando agora para a parte central da defesa. Eu falei que o Hansi Flick gosta de escalar 2 zagueiros, né? Mesmo quando a Alemanha tem uma formação com 3 caras mais recuados, um deles costuma ser um híbrido entre lateral e zagueiro. Mas agora falando dos zagueiros de ofício, é impressionante como Zuli, Rudiger e Schlotterbeck foram se alternando ao longo dessa Nations. A Alemanha disputou 6 partidas na Nations League. Zuli foi titular em 5, Rudiger em 4 e Schlotterbeck em 3. É uma disputa que parece extremamente aberta. Qualquer um desses vai ser no cara ou coroa que o Hansi Flick deve escolher 2 desses zagueiros para a estreia lá na Copa do Mundo. Você vê alguém um pouco mais na frente dos outros? Olha, Guilherme, na minha humilde opinião, seria Rudiger e Schlotterbeck, a zaga da Alemanha, porque eu acho os 2 jogadores, tecnicamente falando, os melhores, mais rápidos. O Sully, eu até acho que ele está vivendo uma fase boa, tanto pelo Dortmund como pela seleção da Alemanha, no sentido de, tipo assim, quando ele tem a bola, ele consegue achar alguns lançamentos, algumas inversões. Ele consegue ser um jogador nesse sentido de passe com progressão, né? Quebrando linhas. Ele tem essa Sim. mentalidade. No Dortmund eu também tenho visto isso nele, assim como o próprio Nico Schlotterbeck tem também. Então eu acho que o melhor para a Alemanha mesmo seja Nico Schlotterbeck e Antônio Rudiger
Mas os nomes que eu acho que vão para a Copa do Mundo ali na defesa é Ginter, Schlotterbeck, Sully, Rudiger e aí essa quinta vaga, o Kochepa. Kochepa, não sei falar muito bem o nome dele ainda, você sabe falar melhor, mas eu acho que vai acabar sendo ele. Deve ter, o Flick não deve ter chamado à toa, deve ter visto lá que ele é um bom jogador, até porque eu também não consigo pensar num terceiro lateral esquerdo, por exemplo, entrando para, vamos supor, entra aí o Christian Günther, do Freiburg. Ele não vai jogar pela direita e também não, nem como defensor. Então, acho muito difícil entrar um terceiro lateral esquerdo, mas sim ali mais um defensor, mais um zagueiro. Eu talvez até optaria por um jogador de meio campo, não sei, entraria com só esses 4 defensores e só o Thilo Kehrer ali. Se der lesão no Thilo Kehrer, aí seria assim um outro problema, porque ninguém acho que sabe fazer a função tão bem. Mas talvez pensaria num outro jogador, até mesmo para o meio ali da Alemanha. Se sobra um nome atrás, né? Porque não temos 2 laterais direitos. Essa lateral direita é bem escassa de opções mesmo. Imagino que se o Hansi Flick levar mais um para a lateral direita seria o Lucas Klostermann, mas ainda assim não tenho certeza se ele vai levar 2 laterais direitos de fato, se ele vai arriscar ter só o Thilo Kehrer nessa posição. Jonathan, não ouvi A se verdade é que eu acho também, Guilherme, que o próprio Klostermann, por exemplo, esses jogadores passam pela questão dos próximos jogos de Bundesliga, né? Vamos ver aí como é que o Klostermann vai jogar aí com o Leipzig, que não vive boa fase. Quem sabe aí ele deu algumas assistências e no fim das contas aí o Flick vai lá e chama. É, tudo, muita coisa também vai depender do que acontece nas próximas semanas. Agora, para a defesa, Jonathan, não ouvi se você escalou o Hummels na sua convocação. Você citou o nome dele? Ah, para mim ele já está descartado, né? Não na minha cabeça, sim, se eu fosse o treinador da seleção, não descartaria, né? Ainda mais tendo o próprio Sully, que como eu elogiei agora, mas ainda assim acho o Hummels um jogador melhor, embora a gente já saiba aí do declínio que vem acontecendo aí nos últimos anos com ele. Tem momentos dos jogos do Dortmund que ele realmente deixa a desejar, né? Dá mole, mas é um jogador ainda muito bom tecnicamente, a liderança dele talvez na seleção, é uma pessoa importante que esteve no título de 2014, a experiência, mas eu acho que de fato o ciclo dele se fechou naquela Euro ali. Assim como o Hummels, a gente não chegou no ataque ainda, mas eu já posso adiantar aqui, tem talvez sejam jogadores que apareceram na seleção naquele momento ali da Eurocopa com as despedidas de Love, que não eram para aparecer naquele momento, mas sim depois, que é o Hummels e o Kevin Volland. Para mim, eles tinham que aparecer depois, eles apareceram na Alemanha no momento ali de voltar para a Alemanha no momento errado. Acho que o Hummels ainda está nessa briga. Imagino que o Hansi Flick ainda tenha o nome desse zagueiro do Borussia Dortmund em mente. Curioso a gente ter um único clube com 3 zagueiros com potencial para ir para a Copa do Mundo. É o caso do Borussia Dortmund com Schlotterbeck, Sully e Hummels. Acho que o Hummels briga ali com Matthias Ginter, briga com Bela Kotchap, briga, quem sabe, ali com Robin Koch. Acho que esses caras ainda têm expectativa, o Hansi Flick ainda deve pensar neles para levar junto com ele no avião para o Catar. Passando agora para o meio-campo, Jonathan. Nesse setor, acho que no time titular, Kimmich e Gundogan parecem ser titulares indiscutíveis, parecem ser 2 peças indiscutíveis no 11 inicial do Hansi Flick. Goretzka é quem mais chega perto dessa briga, mas o momento instável dele, até no Bayern de Munique, não credencia de uma maneira muito forte para essa vaga no time titular. Acho que para essas 2 posições logo à frente da defesa, o Hansi Flick tem 2 nomes muito bem definidos. Concorda comigo? Sim, e o terceiro nome que você falou, o Leon Goretzka, também acho que já está definido aí também na Copa do Mundo, sem dúvidas. Ele chamou aí o Maximilian Arnold, né, devido à gripe ambos estavam infeccionados, né, o Leon Goretzka e o Julian Brandt. E E o Neuer. E sim, aí para o meio-campo ele foi e chamou o Maximilian Arnold. O Wolfsburg não faz um começo de temporada nada bom com o Niko Kovac, tá aí na zona de rebaixamento.
E, sinceramente, o Maximilian Arnold também não vive seu melhor momento. Então, ele foi chamado mesmo por ser o Maximilian Arnold, um jogador que tem aí já o seu prestígio, de certa forma, dentro da própria Alemanha. Não é convocado com muita frequência, mas o Flick chegou a dar umas oportunidades para ele. E numa situação adversa como aquela, perdendo jogadores por Covid, ele foi e convocou o Maximilian Arnold, mas não vejo o Maximilian Arnold com chances de ir para o Qatar, a não ser, claro, lesões de jogadores e etc. Para mim, o Mahmoud Dahoud, que lesionou o ombro, né, pela Borussia Dortmund, tinha mais chances do que o próprio Maximilian Arnold de ir nessa seleção ali. Vamos botar aí como volantes, né? Como volantes, eu acho que o Arnold pode acabar indo se for essa questão aí de lesões. Um nome que a gente acho que esqueceu, Guilherme, da lateral direita ali, é o Benjamin Hayres, do RB Leipzig. Verdade. Ele não esteve presente nessa data FIFA, ou se esteve, não jogou. Eu acho que ele foi convocado para no lugar do Marco Reus, que se lesionou. Eu acho que ele esteve presente sim, mas eu acho que não entrou aí nos jogos. Mas é um nome também que eu acho que a gente já pulou dessa fase aí da lateral, mas lembrando aí do Benjamin Hayres também, talvez ali, Thilo Kehrer e Benjamin Hayres na lateral direita. É uma opção também para defesa. Pode ser considerado assim pelo Hansi Flick. Agora, voltando a falar de meio campo, Arnold acho que é um nome que o Hansi Flick também tem em mente. É um cara que tem qualidade no passe, que sabe distribuir o jogo. Num jogo em que a Alemanha eventualmente perca um dos seus meias titulares, que eventualmente perca o Kimmich, tomara que isso não aconteça, mas o Arnold é um cara que tem uma boa distribuição de jogo, faz a bola ir de um lado para o outro, é um cara com características que são difíceis de encontrar. Dahoud acho que competiria ou compete por essa posição, mas a questão física é realmente complicada no caso Eu dele. acho que ele nem volta até a Copa do Mundo. E ele é um cara que convive constantemente com lesões e isso é complicado para você confiar numa seleção. Além deles, vejo também a possibilidade de um Christopher Kramer ser chamado. É um cara com mais pegada defensiva, uma característica que não vejo muito entre os convocados do Hansi Flick. Numa situação específica de jogo, ele pode ser útil. E tem alguns nomes que acho que correm por fora, mas podem talvez ser lembrados pelo Hansi Flick. Você tem Julian Weigl, que está de volta à Bundesliga, Florian Neuhaus. Acho que são alguns nomes que podem ainda ser Sim, ambos. considerados. Esses dois aí tiveram chances com o Flick, né? O Sim. Weigl, na última convocação antes dessa, ele também foi convocado, ainda estava no Benfica na época. Ele também foi convocado e sim, também eu sinceramente acho que nessa questão defensiva, né, um defensor mesmo, um volante defensor, o Weigl seria o melhor nome. Você falou ali do Christoph Kramer, mas eu acho que de seleção o Kramer não deve ser chamado desde 2017 por aí. E sinceramente, só se o Flick lembrasse dele porque conhece ele justamente da Copa de 2014 e tal. Mas eu acho muito difícil do Kramer aparecer, né, nesse finalzinho, né, aos 45 do segundo tempo. É um nome que corre mais por fora mesmo. Os nomes que estão mais à frente, a gente já citou, são Kimmich, Gundogan e Goretzka. Dois titulares estão entre esses três. O primeiro reserva, imaginamos que seja o Goretzka mesmo. São nomes que já estão bem encaminhados. Avançando um pouco mais no campo, Jonathan, aí eu acho que é a parte mais complicada para o Hansi Flick decidir, porque poucos caras do meio campo ofensivo para frente deram uma resposta realmente positiva ao longo da passagem do Hansi Flick. Poucos caras foram regulares no alto nível. E talvez o cara que mais cumpre esses requisitos, o cara que mais fez o olho do torcedor da Alemanha brilhar, seja um dos mais novos, seja o Jamal Musiala, que mais uma vez se destacou nessa data FIFA, foi talvez o ponto mais positivo da Alemanha nesses dois jogos, contra a Hungria e contra a Inglaterra. Coloco ele ali num patamar igual ao do Ter Stegen. A diferença é que o Ter Stegen
é o reserva, o titular do gol é o Manuel Neuer, indiscutivelmente. Já no ataque, a gente tem ali três posições, vamos dizer que são 4 posições que estão bem definidas. Vejo o Musiala num momento excelente, não só na seleção da Alemanha, como também no Bayern de Munique. Você tem o Jonas Hoffmann, que parece ter muita confiança no Hansi Flick, né? Jonas Hoffmann, que até atuou como lateral direito contra a Hungria, não convenceu, não foi bem, mas como ala pela direita ou como ponta pela direita, já teve boas atuações pela seleção da Alemanha. E aí você tem nomes como Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller, Marco Reus, Kai Havertz, todo mundo aí brigando por 2, 3 posições no time titular, tudo muito em aberto, Jonathan. Você vê alguns favoritos nessa corrida pelo ataque da Alemanha? Eu acho que o Jamal Musiala já está confirmado na Copa. Realmente, como você disse, ele vive um grande momento pelo Bayern de Munique e também pela seleção. É um menino também, como eu já falei numa outra oportunidade aqui no Chucrute FC, eu acho igual o Bellingham, né? São jovens e parecem já ter uma certa experiência de carreira e tudo mais, porque o jeito de jogar, o jeito de se portar em campo, de falar, principalmente até mesmo o Bellingham, mas o Musiala também é um jogador excepcional, então ele com certeza vai para a Copa. Kai Havertz também, sem dúvidas, das esperanças da Alemanha aí. E olha, como eu falei, o Benjamin Heires, ele foi convocado nessa convocação aí agora recente, no lugar do Marco Reus, que para mim, estando saudável e conseguindo aí jogar talvez até algumas partidas, eu acredito que isso vai acontecer, que a lesão dele não foi tão séria como pensávamos. Ele é o nome que vai estar ali junto com esses dois meia ofensivos ali. Eu não sei, Guilherme, se o Florian Wirtz entra também como meio ofensivo, porque também é um nome aí que está se recuperando de Sim. lesão, e o Bayer Leverkusen também é outro clube que não vive um momento muito bom, mas começo de temporada a gente vai ter alguns jogos aí de Champions League e tal para acontecer, e o Wirtz vai voltar aí, né? Nas próximas partidas. Eu acho que ele não voltou ainda, né? Me confirma Não, isso. ainda não, ainda Mas está ele se vai. recuperando. A tendência é que ele volte aos campos agora em outubro. Então, aí ele é um jogador que, se já voltar fazendo gol também, com certeza o Flick vai lembrar dele. E aí é uma dor de cabeça ali, porque se ele entrar como meio ofensivo, seriam 4 meios ofensivos, né? Jamal Musiala, Kai Havertz, Marco Reus e Florian Wirtz. 4 jogadores que são realmente muito bons. Talvez, como eu te falei, cortando de alguma posição, né? Dessas posições um pouco mais carentes, como laterais, lateral direito, né? Talvez dá para o Marco Reus e entrar junto ali também o próprio Florian Wirtz. Não sei se essa Copa do Mundo tá vindo cedo demais pro Florian Wirtz, ele tá aí correndo contra o tempo para tentar primeiro voltar aos campos no Bayer Leverkusen, depois conseguir minutos de jogo na Bundesliga e aí ver se o Hansi Flick confia no Florian Wirtz para disputar uma Copa do Mundo poucas semanas depois de voltar de uma contusão muito séria. Eu até vi uma informação do jornal Bild que saiu agora nessa terça-feira mesmo. Eu vi do nosso colega aqui de Chucrute também, o Bundesliga Insider, ele que trouxe a tradução dessa informação no Twitter, falando que o Hansi Flick espera pelo Florian Wirtz, ele quer ver se o Wirtz consegue ter bons minutos de jogo agora em outubro, ele está acompanhando de perto a situação, motivando o Florian Wirtz para que ele retorne logo aos campos. Parece que o Hansi Flick está disposto a esperar, mas tenho sérias dúvidas se o Florian Wirtz vai conseguir agora em outubro, com poucas semanas à disposição, mostrar um futebol daquele nível que a gente viu antes da contusão. Acho que esse é um grande ponto de interrogação. E é preocupante para a seleção da Alemanha no momento em que algumas das suas grandes esperanças são caras que não estão no elenco por conta de contusão. A gente mencionou aqui já Marco Reus, Florian Wirtz. É sinal de que quem está lá, que quem disputou posição nessa data FIFA, não deu uma resposta muito convincente.
exceção feita ao Jamal Musiala, como já mencionamos. Hansi Flick no ataque sai ainda com muitas dúvidas. E ele E também demonstra essa confiança no Marco Reus, assim como você falou do Florian Wirtz, ele falar sobre o jogador na mídia, que está observando e tal, ele sempre fala quando o Marco Reus até mesmo se lesiona, da outra vez que se lesionou também às vésperas de data FIFA, ele sempre diz que basicamente o Marco Reus é um jogador que já tem uma vaga na seleção. Eu até acho que ele dá esse respaldo por já de fato conhecer o Marco Reus das épocas que ele trabalhava como auxiliar do Joaquim Love, né? Lá em 2012, na Euro, que o próprio Royce participou, na Euro 2012, né? Também na Copa do Mundo de 2018 ali. Então, acho que o Flick ele confia no talento do Marco Reus por já conhecer as características e o talento do jogador, e ele sempre dá esse respaldo de dizer que vai esperar para ver e tudo mais, e o jogador se melhorar para tomar uma decisão, mas ele declara isso de uma forma que parece ser tipo assim, não, se você estiver apto, você vai estar lá. vamos ver se algum desses lesionados no momento vai estar na lista para o Qatar. Agora, Jonathan, a gente fala dos atacantes, a gente está falando dos atacantes de uma forma geral, mas já para encaminhar o final desse episódio, a gente pode avançar um pouco mais no campo, falar especificamente de centroavantes, porque se no Brasil essa posição já está meio carente, na Alemanha então a carência é gigantesca. Desde Miroslav Klose você não tem um nome ali de confiança que veste a camisa da Alemanha e você chama de titular absoluto. Timo Werner é um cara extremamente inconsistente e não é exatamente um centroavante, ele é um cara que gosta de cair mais pelos lados do campo. A gente viu isso de forma muito evidente até na Copa do Mundo de 2018, quando os melhores momentos dele foram fora da área, quando ele teve a possibilidade de ocupar mais os lados do campo. Mas tirando o Timo Werner, você também não tem muito cara que veste a camisa 9 com características de camisa 9. E diante dessa ausência de jogadores com essa característica, acho que quem pode se aproveitar mais é o próprio Kai Havertz, um jogador que você já mencionou, que até no Chelsea ele faz uma função às vezes mais avançada, uma função diária, e ele é um jogador que já demonstrou ter boa capacidade de finalização, vai bem no jogo aéreo, pode ser uma solução aí para o Hansi Flick para solucionar essa questão da posição de centroavante. Eu imagino que ele queira ter um cara mais de área. É importante, inclusive, para algumas situações de jogo. Se você não começar com um centroavante, o jogo pode te pedir isso. E no banco de reservas, no elenco como um todo, ele não tem muitos nomes à disposição com essas características. Então, o Kai Havertz, dentro dessa falta de opções, acho que acaba saindo na frente. E você já mencionou mesmo, a atuação dele contra a Inglaterra foi uma ótima credencial. Com certeza, Guilherme. Para mim, o Kai Havertz pode aparecer ali como uma peça de ataque, um centroavante, um falso 9 na Copa do Mundo. Não me espantaria se isso acontecesse. Mas como eu falei, ele convoca o Lucas Nemetia, já há 3 convocações aí para trás, mas pouco É. dá tempo, né? O Nemetia aqui no Wolfsburg talvez seja um dos principais jogadores, se não o principal, porque quando ele recebe a bola ali na frente, ele tem costumado a guardar. Não é tantas vezes que ele recebe, mas se você for ver aí, o Wolfsburg não tem tantos gols na Bundesliga, mas metade deles eu acho que foi o Nemetia que marcou. Então eu acho que na seleção da Alemanha ele tinha que ter um pouco mais de oportunidades ali como eu te falei, até mesmo começar uma partida como titular, coisa que não aconteceu desde então, né? Desde que ele vem sendo convocado. Vamos convocar aí então Nicolas Füllkrug, Simon Tirode, Max Kruse. Talvez esses caras aí possam dar algum resultado na seleção, né? Eu vi aí que estava rolando uma campanha do Nicolas Füllkrug na seleção. Pois é, cara. Uma brincadeira. Impressionante, né? Impressionante a carência de centroavança fazendo o Niklas Füllkrug ser cogitado. O Füllkrug, um cara que nunca foi muito consistente ao longo da carreira, já teve boas temporadas, O mas Hannover, né? Jogou no é, Hannover, agora tá no Werder Bremen.
Pois é, mas ele acabou de vir da segunda divisão, tá Ah, isso com... aconteceu também, não sei se você lembra, acho que foi até mesmo em 2018, porque falaram do Simon Terrot na época também, que na época ele mais uma vez tinha sido artilheiro da segunda divisão, e a Alemanha já vivia esse dilema já desde aquela época, né? Tanto que no fim das Sim. contas o Mário Gomes foi para a Copa e todo mundo achava que o Mário Gomes também poderia fazer alguma coisa, querendo ou não, um jogador que tem aí sua história no futebol, mas não, a gente viu lá no jogo contra a Coreia do Sul, principalmente, que o Mário Gomes não conseguiu ser o homem-gol ali da Alemanha. Pois é, o Joachim Löw. O Hansi Flick já testou, já levou para convocações caras como o Lucas Mecha, que você já mencionou, já levou Jonathan Burkhardt há algum tempo também, e Mukoko já chegou a ser convocado, ADM, que não é tão centroavante, mas é também um cara novo, um cara que pode ocupar uma função mais diária, e Particularmente eu não gosto do ADM nessa função, nem mesmo no Borussia Dortmund. Não acho que seja um jogador é, que tenha até mesmo a estatura para isso, né? A não ser que ele seja um Romário. E apesar dessa galera toda sendo convocada, vejo poucas respostas, tanto para a posição de centroavante como para o ataque como um todo. Acho que, como já reforçamos, né, Jonathan, o único cara que parece viver um bom momento e que consegue levar esse bom momento do clube para a seleção é o Jamal Musiala. E a gente está falando aí de um cara de menos de 20 anos, um cara que vai disputar a sua primeira Copa do Mundo. Não sei se é saudável para a gente, para o próprio Jamal Musiala chegar com essa responsabilidade lá no Catar. E a gente já mencionou como outra grande esperança o Florian Wirtz, outro cara que seria a primeira Copa do Mundo, outro cara sub-20. As principais opções da Alemanha parecem ser os mais jovens mesmo nesse caso. O próprio Kai Havertz tem só 23 anos. É uma seleção bem jovem, sem dúvidas é uma seleção bem jovem. Acho que isso também pode pesar na Copa do Mundo. No modo geral, Guilherme, eu acho que a Alemanha não está preparada para a Copa do Mundo. Essa é a verdade. Faltam aí 2 meses. Eu acho que é um grupo até fácil, mas eu não consigo imaginar essa Alemanha vencendo aí uma seleção forte mesmo numa Copa do Mundo ali nas oitavas, nas quartas, nas semis. Não consigo imaginar a Alemanha tendo esse avanço na Copa do Mundo, né? Porque tudo bem, é um torneio de tiro curto, às vezes você tá num mês ali que tá todo mundo com a setinha para cima do bomba pet e vai dar tudo certo, mas eu não acho que isso vai acontecer assim, dessa forma. O jeito que a Alemanha vem jogando, se portando, às vezes nessa dificuldade de criar uma jogada ali para funilar, né, e fazer uma criação clara de gol, fica tocando de lado em lado, o Sané tocando pro Kimmich um pouco mais atrás, que o Kimmich toca um pouco mais à frente no Werner, que volta a bola mais atrás e fica nessa, você não vê às vezes uma bola vertical, uma bola diferente, uma. Então eu acho que também essa falta de maturidade da equipe e esse fato da equipe parece não estar conexa ainda, não estar entrosada, vai pesar muito na Copa do Mundo. Não só por essas peças aí que às vezes faltam na lateral direita, na defesa ou mesmo no ataque, mas sim por esse elenco, quando tá junto, não parecer render todos da melhor forma. Sempre é um rendendo um pouco melhor que o outro rendendo mal, e aí a Alemanha fica nessa irregularidade. Né? E já para a gente fechar aqui, Jonathan, vou passar pelo time que eu acho que deve ser o titular lá na estreia da Copa do Mundo. Acho que vai ter Neuer no gol, Kerer na direita, Rudiger e mais um na zaga. Chuto que vai ser o Schlotterbeck com o David Raum na esquerda, Kimmich e Gundogan praticamente certezas ali no meio campo. E aí na frente, as dúvidas, como a gente já reforçou, são enormes. Mas acho que o Hansi Flick vai acabar confiando na experiência do Thomas Müller, que ainda não faz, que não fez uma grande data FIFA, que também não está numa grande temporada no Bayern de Munique até agora, mas é um cara com uma capacidade altíssima de criar chance de gol ali na grande área. Jonas Hoffmann, pela
capacidade que ele já mostrou na seleção da Alemanha de criar ali pelo lado direito, acho que deve ser titular também. Musiala, acho que também será titular. E apesar de preferir o Kai Havertz nesse momento, acho que o Timo Werner vai começar a Copa do Mundo como titular. O Timo Werner, eu falei do Thilo Kehrer, de ser o jogador com mais minutos em campo na era Hansi Flick, considerando apenas os jogadores de linha. O Timo Werner ocupa a segunda posição nesse ranking. É um sinal de como o Hansi Flick tem confiança nesse jogador, apesar dessa confiança nem sempre ser, digamos, retribuída. O Timo Werner muitas vezes acaba deixando a desejar, como foi o caso nessa data FIFA, nos jogos contra Hungria e Inglaterra. Tem algum palpite aí, Jonathan, de qual será o time titular na estreia da Alemanha na Copa? Você faria alguma mudança? Você acha que o Hansi Flick vai fazer alguma mudança em relação ao time que eu acabei de citar aqui? Talvez, Guilherme. Eu acho que ele começa com Neuer, Schlotterbeck, Rudiger, na esquerda o Raum, na direita o Thilo Kehrer, Kimmich, Gundogan, ali aberto pela direita o Gnabry, aberto pela esquerda o Sané, centralizado Marco Reus e na frente ali o Timo Werner. Eu acho que ele vai começar assim. Que também, não, além de ser Realzete assumido, né? Eu acho que ele vai estar assim na Copa do Mundo e eu acho que ele vai ser importante para a Alemanha nessa Copa do Mundo. Pelos nossos palpites, a gente já consegue notar como as principais dúvidas são mesmo ali no ataque. Acho que a gente só falou um nome igual, né, no quarteto de ataque. Mostra como as opções são muitas, mas ninguém consegue se destacar muito, ou poucos caras conseguem se destacar muito a ponto de marcar presença, de dizer, não, tô aqui, eu vou ser titular da Alemanha na Copa do Mundo e ponto final. Em outras posições, principalmente ali na volância, no gol, nas laterais, a gente tem alguns nomes muito mais bem definidos, digamos assim. E torcer para que ninguém de fato se machuque aí, porque a gente sabe, Copa do Mundo, a bruxa sempre fica solta ali nas fases finais, nas fases pré-Copa do Mundo, né? A gente sabe que nesses últimos 2 meses aí tem alguns jogos de Bundesliga, de competições aí internacionais, também acho que tem jogo da Champions, né? Acho que tem mais uma rodada, uma ou duas, se não me engano. E acaba a gente vendo jogadores saindo lesionados aí, não só da Alemanha, como de várias seleções, né? A Copa do Mundo, infelizmente, tem dessas. E vamos torcer aí para não aparecer nomes importantes sendo lesionados aí, porque a Alemanha não pode passar por isso, né? Ela precisa aí de todo mundo bem. Tomara que nenhuma seleção, né, perca algum de seus titulares, algum de seus principais jogadores para a Copa do Mundo. Jonathan, assim encerramos essa edição do Chucrute FC. É uma edição em que repassamos os principais pontos dessa data FIFA para a seleção da Alemanha e já tentamos antecipar a lista de Joachim Löw para o Catar, desenhando o time titular para a estreia da Copa do Mundo. Hansi Flick, eu tô com Löw, esse já foi. Meu Deus, estou com o Löw na cabeça. Ainda bem que a Alemanha não continuou com ele. Hansi Flick vai convocar 26 nomes, até 26 nomes para a Copa do Mundo do Catar. Vamos agora aguardar qual será a lista, quais serão os titulares. Muito obrigado, Jonathan, pela sua participação, pelos comentários, pelas análises. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Siga com a gente ao longo dessa temporada de futebol alemão. Siga com a gente para acompanhar também a Copa do Mundo. A expectativa já está lá no alto por essa competição que acontece lá no Catar. O clima de Copa do Mundo já está contagiando boa parte do mundo, creio eu. E vamos ver quem sai campeão lá dessa primeira Copa do Mundo que acontece no Oriente Médio. Um grande abraço a todos e até a próxima.